dentista, bom dia, Live 77. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Gustavo Cavalcante. E a gente vai falar sobre uma implantodontia avançada, acelerada, uma implantodontia 5.0, capaz de entregar mais previsibilidade para o dentista e para o paciente. Pensando nisso, a gente tentou entender, o Gustavo é especialista em odontologia digital, tem uma comunidade que se chama dentista.com. E pensando em juntar esses dois temas, né, e como a gente faria esse mix, a gente sabe que a odontologia digital, ela entra como uma ferramenta, né? A odontologia digital é uma ferramenta e a tomografia também faz parte dessa ferramenta de utilização. Acelera esse processo e como a odontologia digital pode alavancar o seu resultado aí também. Tem muitas formas de se entrar na odontologia digital. Ei, bom dia! Bom dia, tudo bem? Menino, você é o homem das lives agora. Você dormiu fazendo live e acordou fazendo live. Pois é, você viu? Você está muito requisitado. Não, mas faz parte. Vamos levar conhecimento, né, para odontologia. Ótimo. Obrigada por aceitar o convite tão Não, cedo. é uma honra, uma alegria e uma E, honra. e eu adorei os seus stories, falando primeiro da importância do exame e depois falando, gente, eu ouvi no carro, indo para lá, indo para cá. Esse é o intuito dessa live às 7h07, para que a gente pegue as pessoas começando o dia, numa Sim, segunda-feira, sim. e vamos em frente. Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho, eu já tomei. Daqui a pouco eu tomo outro. Vamos direto ao ponto? Claro. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, falasse de você. Já falei aqui que você tem uma comunidade chamada dentista.com, voltada para introduzir o dentista, né, nessa odontologia digital. Então, se apresenta, fala do seu propósito. Eu tenho nas lives pedido para o convidado se apresentar, não falando de currículo, sabe? Isso a gente sabe que você tem, mas do propósito. O que que te trouxe, o que que te faz falar sobre odontologia digital e como a odontologia digital entrou na sua vida aí? Certo. Então, vou tentar resumir. 2010, Claudinha, eu me formei, Uau! tá? 2010 eu me formei e em 2011 existia um professor na minha faculdade que tinha uma linha de pesquisa de odontologia digital. Na época, 2011, era muito precário, né? E a gente estudava o pó da Bluecam. Não sei se você lembra ou se você já viu, mas Lembro. Tinha que jogar o pozinho, senão o scanner não capturava nada. isso. Então, a linha de pesquisa dele era saber até que ponto esse pó influenciava ou não na qualidade final, enfim, de escaneamentos, etc. E aí foi meu primeiro contato com o digital, foi nessa época, né? Assim, eu tive essa sorte, digamos assim, de ter um professor com uma linha de pesquisa. E eu sempre gostei de tecnologia, eu sou um apaixonado por tecnologia. E eu tenho um DNA de querer fazer algo diferente. Eu sempre quis fazer algo, sempre pensei assim, o que que eu posso fazer diferente? Ou o que que eu posso fazer que as pessoas de sucesso estão fazendo? Uhum. Sempre eu tive essa cabeça assim de como, se alguém está tendo sucesso, o que que ela está fazendo que eu posso fazer também? Ou o que que eu posso fazer diferente para me diferenciar da manada, né? E nessa época, quando eu vi essa linha de pesquisa, odontologia digital, eu falei, cara, isso aqui eu acho que é algo que é o futuro, assim, que vai transformar a nossa profissão. E os anos se passaram, 2015, eu tive meu primeiro contato com o sistema CAD/CAM. Em 2016, eu comprei um scanner. Eu consegui convencer meus colegas da clínica, eu e mais dois, a dividir comigo aquele investimento de R$ 180 mil. E na época era tudo mato, assim, até para conseguir fazer as coisas, os laboratórios também estavam aprendendo ainda a trabalhar com scanner, etc. Mas eu me forcei a todos os casos eu fazer com o digital, nem que eu fizesse também o analógico. Um Então, híbrido. eu moldava
e escaneava. Que aí, se desse errado o escaneamento, eu tinha moldagem. Em pandemia, eu entrei a fundo no tema, né? Porque a gente estava com tempo, entre aspas, e aí eu fui estudar a fundo impressão 3D, CAD/CAM, eu fui realmente assim, no Mergulhar. detalhe, na profundidade da odontologia digital e lançou a primeira turma de mestrado no Brasil, Uhum. que era lá em Campinas, mestrado em odontologia digital. E eu, cara, vou fazer isso aqui. Eu fiz o mestrado e aí lancei meu curso online. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo durante a jornada o que as pessoas precisavam. Porque quando eu comecei, eu falei, eu vou primeiro ensinar as pessoas que é importante ter o digital, ser digital. Que lá no meu início, meu gargalo, minha dificuldade era convencer as pessoas de que era importante o digital, que não era um custo alto, e sim uma Investimento. possibilidade real de ganhar mais dinheiro, de melhorar a experiência do paciente. Então, as minhas objeções elas foram mudando durante o trajeto, durante o percurso. Hoje a objeção não é mais que é importante ser digital, né? Hoje a objeção mudou. Então, assim, eu sou apaixonado por ver o atendimento odontológico ser uma experiência Transformado. positiva. Transformado É em uma experiência, né? exatamente. É entender que hoje o modelo de negócio mudou, a odontologia mudou, e que quando eu impacto a vida das pessoas, dos dentistas, e eu consigo fazer com que eles ganhem, eles ganhem mais dinheiro, eles ofereçam um tratamento melhor. Eu tive colegas do mestrado que tinham 65 anos de idade, estavam desistindo da profissão, estavam desacreditados, achavam que iam parar de atender, compraram um scanner e hoje estão com todo o gás. Então, me traz um gás, me traz uma energia, me alegra ver colegas voltando a atenderem de forma. Um atendimento bom que proporciona uma experiência boa, uma precisão. A gente consegue planejar muito bem nossos casos, diagnosticar muito bem nossos casos. A gente consegue realmente fazer um atendimento que o nosso paciente percebe que é diferente, Percebe percebe nossa valor e autoridade. aí ele resolve pagar. Então, o propósito do Gustavo é transformar, né, não só a vida do dentista, mas a vida do paciente que ele atende Sim, através da da tecnologia. tecnologia, exatamente. Incrível. Enquanto você falava, vieram duas coisas na minha cabeça. Eu trabalho com tomografia há 25 anos. E essa semana, um colega que foi meu sócio há 25 anos, ele me mandou uma mensagem e falou assim: Claudinha, tá fazendo 19 anos do primeiro credenciamento em cirurgia guiada que a gente fez no Rio de Janeiro. 19 anos, Gustavo. Você tem foto aí? E eu fui catar foto para achar. Então, nem eu me lembrava. É claro que faz parte da minha história, mas eu fui acionada a lembrar disso lá atrás. E aí eu me lembrei, assim como você, eu comecei na tomografia. Por que eu estou falando isso? Quando ainda era várzea, né? Ninguém falava disso. Hoje eu não tenho clínica radiológica por opção, porque a linha educacional me puxou e eu acho que essa transformação também é o meu propósito, mas não existia clínicas radiológicas aqui no Rio de Janeiro que tivessem a tomografia. Algumas clínicas maiores estavam fazendo essa transformação digital e na época a gente juntou. Também tive que convencer algumas pessoas, o investimento era grande, para Uhum. poder comprar um equipamento. A gente comprou um equipamento e montou a primeira clínica, eu acho que do Brasil, tá, Gustavo? Que Me legal. arrisco, me arrisco a dizer que era uma clínica exclusivamente de tomografia. Por quê? O mercado ainda estava em transformação, as clínicas radiológicas ainda eram analógicas e o primeiro passo delas seria digitalizar, colocar um periapical e um panorâmico digital para depois comprar a tomografia. E a gente acabou virando um pool onde todas as clínicas mandavam para a gente, porque a gente só tinha esse serviço
E isso foi Virou uma muito bacana. referência, né? Virou uma referência. É claro que o mercado mudou, né? Tempos depois veio um equipamento que tinha um pouco mais de tecnologia do que esse que a gente tinha. A gente tinha um equipamento, inclusive na época, que era um equipamento deitado. Ele era o Newtomografia, porque ainda era deitado. Depois veio o equipamento sentado e o mercado mudou e a gente recalculou essa rota. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Nós sabemos a dificuldade de começar, né? Sim. E estou falando isso também porque alguém que está ouvindo a gente talvez ainda não tenha se transformado em um dentista digital e nem também em um dentista 3D. E já já vou conectar essas duas coisas. O outro ponto que eu lembrei enquanto você falava eu fui gestora de um serviço por 13 anos e esse serviço, um serviço social, onde atendia muitas pessoas e a gente tinha um gargalo de conseguir atender mais pessoas, porque esse paciente tinha que vir várias vezes, eu tinha uma fila de espera gigante e eu precisava acelerar esse processo para dar mais acesso a quem ainda não tinha chegado na sua vez da fila. Uhum. E nesse momento, eu faço a aquisição de 7 scanners, 7 fresadoras, impressora 3D, tomografia, porque eu acredito que a transformação digital ela serve para duas coisas. Quer dizer, ela serve para muitas coisas, mas eu vou pontuar o que veio na minha As cabeça agora. principais. O que veio na minha cabeça agora. Primeiro é fazer com que se trabalhe com uma qualidade melhor, uma agilidade melhor, com a possibilidade de enxergar mais, diagnosticar mais. E a segunda é dar acesso. A gente fala muito da odontologia digital como um processo que transforma, faz o dentista conseguir cobrar mais e atender melhor, mas ela também é uma ferramenta de acesso. Sim. Então, quando nesse serviço eu tinha uma demanda reprimida, que não conseguia acessar, porque o meu processo de trabalho ele levava 4 consultas para terminar uma peça unitária, ele passa a ter um processo de ASAID que ele entrega na mesma consulta. Quando esse acesso melhora, eu melhoro a condição desse paciente na ponta através da tecnologia. Então, isso que você está falando faz muito, muito sentido para mim. E eu acredito que a tecnologia ela pode tanto gerar valor quanto dar acesso. Outro dia eu ouvi um número, eu posso errar no número, tá? Mas eu quero falar da proporção. A Prefeitura do Rio de Janeiro inseriu o fluxo híbrido para a confecção de próteses totais. Ela entregava cerca de 800 próteses. Me perdoe, Prefeitura do Rio, se eu errar o número, mas ela entregava cerca de 800 próteses no ano. Ela tá entregando 100 vezes mais. E, de novo, a tecnologia está dando acesso. Então, fala um pouquinho de como você vê a tecnologia ajudando a gente a transformar a odontologia. Eu acho que nosso propósito se cruza quando a gente tem o mesmo propósito que a gente acredita numa odontologia melhor, a gente é uma fonte educadora e a gente quer estender a mão para quem ainda não enxergou isso, trazer para junto. Vem viver essa odontologia que a gente acredita e que ela é próspera, ela é abundante. Fala como você acha que isso pode impactar, né, naquilo que a gente acredita mesmo. Tá. Hoje eu entendo que a odontologia digital, ela não é só sobre ter equipamentos, na verdade, né? Boa. A gente tem um mito muito grande que as pessoas às vezes escutam ou assistem, né? Quando estão vendo uma live como essa aqui, por exemplo. Aí sempre estão pensando, mas eu não tenho dinheiro para comprar um scanner, é muito caro. Como é que eu vou pagar um scanner de 100 mil reais, e 50 mil reais, etc. Primeiro, eu acho que o primeiro problema do dentista é que ele muitas vezes não sabe fazer conta. Exatamente, está na mentalidade e ele não sabe fazer conta também. Então, o meu processo de mentoria, por exemplo, ele ajuda o dentista a fazer essa conta e de acordo com cada modelo de negócio, porque existem Tomar a vários decisão certa. Exatamente. Existem vários modelos de negócio, ele tomar a decisão certa. Então, por exemplo, tem clínicas
que quando só o fato de ter um scanner, elas vão reduzir a quantidade de sessões clínicas de forma muito profunda. Vamos supor que você faz um protocolo sobre o implante hoje em 7 a 8 sessões. Com a técnica correta, você consegue fazer até em 3 sessões. Quando você tem uma impressora 3D, em vez de pagar ao laboratório aquele valor daquela impressão daquele modelo, você pode imprimir o seu modelo. Hoje é na faixa de 60 a 100 reais o modelo terceirizado em algum centro de algum laboratório, por exemplo. Se você imprimir o seu modelo, o seu custo vai ser de 3 a 5 reais de resina. Então, a gente consegue transformar o consultório odontológico em uma pequena indústria. E tem casos de modelo de negócio que faz sentido, por exemplo, ter até uma fresadora. Eu tenho clínicas que têm um volume grande, que fazem aí 10, 15 protocolos por mês, e com a economia que eles vão fazer por mês, tendo a fresadora se paga. Foi essa conta que eu fiz para fazer essa transformação digital. Eu pagava um laboratório, eu tinha 7, 8 consultas. Esse paciente tinha que retornar muitas vezes. E mesmo, a gente começou com a fresadora, depois entrou a impressora, mesmo pagando o bloco por licitação, enfim, todo o processo, parará, a gente saiu de um custo de laboratório de 500 para 50, 40 reais. Exatamente. Então, quando a gente coloca isso numa conta, né? A gente de fato põe na ponta do lápis e vê isso ao longo de um ano, aí começa a fazer sentido alguns investimentos. Então, assim, eu não estou dizendo que você deve começar hoje e comprar um scanner, não é isso. Mas que você tem que parar, olhar para o seu modelo de negócio e, primeiro, pensar de forma digital. O que é pensar de forma digital? É independente do equipamento que você tem ou se você não tem, hoje existem formas de você ter acesso. A tomografia, por exemplo, quase ninguém tem um tomógrafo. Não Mas todo mundo, precisa. exatamente, mas todo mundo consegue ter acesso à tomografia, né? Através de um exame, de um centro de radiologia. O escaneamento é a mesma coisa. Você, por exemplo, é um ortodontista. Você pode solicitar os exames a um centro de imagem e tratar o seu paciente de forma digital. Você é um implantodontista, você pode solicitar uma tomografia e um escaneamento a um centro de imagem e fazer uma cirurgia guiada. Você é um reabilitador, você pode alugar um scanner até o seu consultório e ter acesso à ferramenta. E à medida que isso vai transformando a sua prática clínica, você consegue sair desse modelo de terceirização para um modelo de compra. E aí eu criei nomes para os modelos, né? Um modelo terceirização completa, modelo híbrido, modelo chairside. Então, são modelos de negócio que, de acordo com o seu momento, de acordo com o tamanho da sua clínica, de acordo com o volume de casos que você faz, a gente consegue pensar de forma empresarial, digamos assim. Porque o dentista Fazendo o muitas vezes. investimento certo no momento certo, né? Exatamente. E o É que comprar essas também, guias. né? E o Sim, que porque também é comprar. confuso. Exatamente. Existem vários modelos de scanner, vários modelos de impressora, vários modelos de resina, vários softwares. Aí também existe uma certa confusão da gente saber o que comprar na hora que comprar. E, é claro, estudar isso, ao meu ver, deixou de ser uma opção. Deixou de ser um plus. Na verdade, hoje não existe mais um dentista que não entenda sobre a nova odontologia, sobre a odontologia digital, as ferramentas digitais. Mesmo que você ainda não as possua, você precisa olhar para elas. A tomografia, ela já existe há muito tempo. Há muito tempo. Lá em Claudinha, 25 anos atrás. Então, mas quantos dentistas realmente dominam a tomografia? Quantos dentistas sabem abrir um DICOM? Daikon? O que é O Daikon? que é DICOM? Né? O que é um PLY? Muita gente não sabe o que é PLY, só sabe o que é STL. Então, isso são conceitos básicos e que muita gente não sabe ainda. Então, vamos pensar aqui em dois perfis. Perfil público, cara, assim,
uma prefeitura, um estado, ele precisa ter a ajuda Tecnologia. de pessoas que dominem o digital para oferecer isso ao serviço público. Isso é tornar acessível tratamentos que por muitos anos foram muito caros, muito difíceis. Eu bato nessa tecla aqui há muito tempo. Qual o meu medo, sendo bem honesto, aqui no meu estado, é não receber, é não pagar. Aí entra uma outra questão política envolvida, mas tirando esse lado político, dentro do serviço público é uma grande oportunidade dominar as ferramentas digitais, estudar sobre isso, se colocar à disposição para prefeituras, buscar projetos, buscar vereador, buscar deputado e enveredar por esse lado. É uma grande oportunidade. Uma outra oportunidade é, por exemplo, você que é recém-formado, você que ainda saiu da faculdade agora, mas tem muita facilidade com o computador. Você pode ter um modelo de negócio de ser dentista e de ser cadista. Já imaginou você, além de atender, você está começando agora a profissão, então você ainda não tem o quê? Pacientes. Mas você pode dividir o seu horário e estudar sobre CAD, sobre desenho digital, como fazer um guia cirúrgico, como fazer um enceramento diagnóstico, como fazer. Hoje tem softwares gratuitos, o Code Diagnósticos hoje é gratuito. Você só paga quando exporta. E aí você pode estudar sobre o software, investir, claro, em conhecimento, porque isso é a base de tudo. E depois que você investe em conhecimento, você consegue ganhar um modelo de negócio digital. Então, assim, o digital, para mim, ele é uma via de muitas possibilidades. Quando o dentista entende isso, ele sai do patamar de reclamar da profissão para o patamar de aonde eu quero estar, no sentido de que existem muitas possibilidades aqui. O modelo de negócio digital é um modelo de negócio alinhado com o nosso século. As empresas que não dominam o digital em qualquer área, elas estão para trás. Pense nas 5 maiores empresas que você conhece hoje. Pense nas 5. Todas elas usam tecnologia a seu favor. Então, o modelo de negócio digital é um modelo de negócio alinhado com um novo mercado odontológico. Eu estava lendo ontem, Claudinha, me permita estender um pouco mais aqui minha fala, o livro do PV, né? Odontologia 5.0. E aí, lendo o livro, vários insights vêm na minha cabeça sobre a importância de você entender o novo mercado da odontologia. Então, hoje, quem não entende que o paciente mudou, que o desejo do cliente é diferente, que o olhar do paciente é diferente para o seu negócio, que você precisa se posicionar nas redes sociais, que isso não é uma moda, que isso não é algo que é só para quem está precisando de paciente. Não. O seu lugar tem que estar muito claro, o seu posicionamento tem que estar muito claro. Não existe nada de errado em você se posicionar na internet e mostrar o que você sabe, educar o seu paciente e o seu cliente. E com as ferramentas digitais, isso está alinhado aos novos anseios do nosso novo paciente, do nosso novo cliente. O paciente hoje deseja um atendimento, uma experiência melhor. O mundo wellness, o mundo de autocuidado, por que está multiplicando academias pelo mundo inteiro? Porque o paciente agora entende que o autocuidado é importante. E a gente, com as ferramentas digitais, a gente muda a percepção de valor do paciente e consegue agregar mais valor ao nosso tratamento, ao nosso preço, justifica melhor o nosso preço e melhora a qualidade final de execução nos nossos casos. Então, não tem desculpa hoje para você não ser um dentista digital. Não tem desculpa. Você precisa começar. E a tomografia talvez seja o primeiro ponto que você Vamos lá. precisa. Um monte de coisa que você falou de novo, né, aqui na minha cabeça. Eu acho que os nossos propósitos se cruzam em vários momentos, mas eu acho que a tecnologia é um ponto de link, mas o que você falou vem muito na minha cabeça que é a mentalidade vem primeiro. Enquanto o dentista não mudar, né, a, a maneira de enxergar que ele sempre fez assim e deu certo, isso não vai acontecer.
Eu publico todos os dias, né, nas redes sociais, e agora eu estou em todas as redes sociais, e por muitas vezes eu publico casos de sucesso ou insucesso, e alguns comentários que eu recebo a tomografia não mudaria nada a minha conduta. Talvez não você se ache, né, esse colega se ache bom o suficiente, eu acredito que ele é, e não entende que a tomografia pode não mudar o ato clínico, mas muda a estratégia de abordagem que ele vai fazer dentro do processo. Quando você falou que a tomografia é a porta de entrada, eu acho que a gente tem uma porta de entrada ainda antes, porque alguns dentistas ainda fazem questão do exame impresso. E aquela cena que a gente vê do dentista, né, olhando um exame em 3 segundos e fazendo o diagnóstico, né? Por um exame impresso ainda, que não te permite um zoom, que não te permite uma mudança de contraste. Então, a mudança de mentalidade, ela vem um pouco antes de entender esse processo digital. Mas para a odontologia digital, CAD/CAM e todo esse processo de transformação digital, eu acredito que a tomografia é um bom ponto de partida. A gente falou de investimento e é claro que você, dentro, né, da sua mentoria, você orienta esse processo de compra, mas para pedir um exame tomográfico, você não gasta um centavo. Porque quem paga pelo exame é o paciente. Então, você precisa realmente dar o passo de entender que tem um diagnóstico escondido que você não está vendo. E aí eu queria que você falasse, não eu, aquilo que você botou no story, de quantas lesões, né, não aparecem. Porque, gente, está tendo um diagnóstico que você aí não está enxergando. E a diferença, Gustavo, que eu acho que é muito real, é que muitas vezes o dentista não recebe o retrabalho daquilo que ele não viu. Vou dar um exemplo. Se ele é um endodontista ou até um clínico que não conseguiu visualizar uma lesão, quando esse processo agudiza e o dentista, o paciente tem uma necessidade de atendimento, ele, de certa forma, ele perdeu a credibilidade no profissional que o acompanha e ele vai buscar um novo profissional, que aí sim vai ver que tem um conduto não tratado. Porque aquele paciente, aquele dentista que deixou esse conduto sem diagnóstico, nem sabe que isso aconteceu. Então, dá aquela referência para a gente aí de quanto que a gente não enxerga. E se você acha realmente que a tomografia pode ser um ponto de partida, e depois eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Olha, eu descobri, na verdade, não há muito tempo, viu, Claudinho? Eu descobri, eu acho que tem uns 3 anos, numa aula do professor. Rodrigo Vivan, Não acredita? Foi do professor Mike Bueno. Mike Bueno. Mike Bueno estava numa palestra dele no Congresso há uns 4 anos atrás, porque esse ano vai ter Uhum. então é de 2 em 2 anos, uns 4 anos atrás. Aí ele começou a palestra com 200 e lá vai fumaça, teses de mestrado e doutorado. Ele Sim, ele falou assim: pesquisa muito. tudo que eu vou falar aqui é baseado em 200 e poucas teses de mestrado e doutorado que eu orientei. Ou seja, ele já dá um tiro, né, na cabeça de muita É. gente. Eu falei, nossa, aí tem propriedade. E aí ele começou a palestra com esse dado: 40% dos problemas periapicais não são observados, não são possíveis de serem observados em radiografias periapicais. E aquilo me chocou, porque eu usava muito radiografia periapical para diagnóstico periapical. Até pelo nome que ela tem. Para ver periápse. Exatamente. Ó. Então, se a radiografia periapical não serve para ver problema periapical, ferrou. Eu aprendi errado na faculdade. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Mas de verdade, a tomografia, a gente pode discutir isso depois, mas ela tem o poder de substituir o scanner. Não sei se você sabia disso. Mas hoje o que impede a tomografia de substituir o scanner são artefatos.
Mas na hora que a gente conseguir, e a gente vai conseguir, remover artefato, não será mais preciso escanear a boca do paciente. Vai ser só um exame de tomografia e a gente vai ter tudo que a gente precisa do nosso paciente. Então, a tomografia tem um poder absurdo sobre as possibilidades dentro da odontologia. E quando eu sou reabilitador, tá, Claudinho? Então, no meu caso, o paciente ele volta para mim quando dá alguma coisa Sim, errada. nos casos grandes, normalmente sim. Um abraço para a médica que acabou de entrar. Se eu falar alguma besteira aqui, médica, você me corrige, tá? Então, quando a gente faz uma reabilitação, por exemplo, boca inteira, e se um dente tiver um problema periapical, por exemplo, ele vai voltar para mim. E aí eu vejo que ali talvez faltou algum diagnóstico. E eu não estou aqui para dizer que eu sou a pessoa mais correta do mundo, porque eu não tive essa consciência há, como eu disse, 4 anos atrás. Então, às vezes, uma reabilitação que eu fiz 10 anos atrás, na época não deu problema, mas agora deu. E quando você vai olhar a tomografia, talvez tinha ali aquela área periapical que não estava muito bem obturada. Então, eu aprendi a duras penas que fazer um exame completo, tomográfico, antes de qualquer reabilitação oral, primeiro, mostra ao paciente que você está realmente preocupado com a qualidade do seu trabalho. Eu vou construir uma casa aqui, mas antes eu quero ver como é que está a base da casa. Porque se a base da casa não estiver boa, a casa vai pro saco. Principalmente em casos que são com núcleos metálicos, né? Que esses são os mais complexos, porque não tem como. Quando é um pino de fibra, ou quando não tem endo, e é só fazer a endo, é mais fácil. Faz um buraquinho em cima e resolve. Mas em muitos casos, a gente sabe que uma endo correta, e hoje tem grandes endodontistas, o Mamed está aí na live, é um deles, consegue fazer um tratamento de canal que limpa até a alma do dente. O dente que estava com a alma ruim vai embora esse problema da alma, porque o cara faz um ultrassom lá dentro, com piezo, com a lima. É um negócio assim, impressionante o tratamento de canal que é feito hoje. E aí a gente consegue fazer uma reabilitação em cima de bases sólidas, em cima de bases saudáveis. Então, hoje, para toda reabilitação que eu vou fazer, eu peço uma tomo para que eu avalie de forma precisa trincas. Claro que nem sempre a gente vai conseguir ver, mas a gente consegue ver em muitas situações. A gente avalia problemas periapicais, a gente avalia de forma mais precisa. Ora, se a cada 10 problemas periapicais eu só vejo 6 no raio-x periapical, os 4 que passaram. É muito, gente. Não é É muito, não é 1 para 100, não. É 4 para 10. é muito. Dando uma explicação, né, metafórica, né? Se a gente tem aqui, gente, o osso e o dente, essa minha caneta aqui, por que a gente não vê essa lesão periapical? Porque ela só começa a aparecer no raio-x quando a gente começa a ter perda da cortical. Então, às vezes, o periapical ele sobrepõe, às vezes essa cortical está íntegra, mas aqui no meio tem a lesão. Então, quando a lesão é vista no periapical, ela já é bastante grande. E eu costumo falar uma coisa para os meus alunos da comunidade se no periapical não dá para ver, como você mesmo falou, 40% a gente não vê, a tomo mostra. Se a tomo mostra pequeno, né? Se o periapical mostra pequeno, na tomo é médio ou grande. Se mostra médio, na tomo é G ou GG. E assim por diante, porque a gente vê de forma tridimensional. O Mamed está aí, né? E ele tem recentemente uma publicação falando do conceito Tomo Microsonic, né, que se defende primeiro o diagnóstico tridimensional, né, depois a magnificação para conseguir enxergar realmente, né, a tomografia dá o GPS desses canais, a magnificação mostra, né, de forma maior como esses canais se apresentam e o ultrassom faz toda essa limpeza da alma aí que você falou, né?
Então, não tem motivo, né, para a gente não usar. E eu acho que a barreira é talvez não saber pedir, não saber analisar. E esse, né, esse é o meu propósito. O meu propósito, Gustavo, é alfabetizar o dentista na tomografia computadorizada. Tá tudo bem se ele não aprendeu, tá? Porque a minha geração não aprendeu, a sua, né, não aprendeu tanto assim, porque eu sou de uma outra geração odontológica que você. Esse ano eu faço 30 anos, né, de formada, mas eu acho que tá na mentalidade de achar que o exame é caro, e aí o dentista nem cogita pedir o exame, porque ele já pressupôs que o exame é caro e o paciente dele não vai fazer. A pergunta que eu queria te fazer é: você tem um dentista de nível de consciência mais alto? E eu vou explicar isso melhor, porque ele entendeu que o digital é um caminho. Você sabe que ele chega para você de diversas formas e diversos modelos de negócio. Quando o dentista que chega para você e resolve ser um dentista digital, como que você, eu não sei se você já avaliou isso, você já perguntou, mas como é o conhecimento e a intimidade e a fluência desse dentista que resolve ser digital, portanto, ele já pensou diferente em relação à tomografia computadorizada? Olha, hoje, os dentistas que, que fazem curso comigo, né, que me buscam aí para aperfeiçoar o digital, na sua maioria já mexem com odontologia digital, já tem algum conhecimento com o digital. Querem aperfeiçoar, querem ir mais fundo. Claro que na comunidade que eu tenho, que digamos assim, é a minha porta de entrada, né, para o digital, aí lá sim eu tenho dentistas que estão entrando no digital, estão ainda com conhecimento mais raso sobre o tema. Na mentoria, não. Na mentoria, a maioria já tem clínica, já usam scanner, Já já é o usam próximo passo. impressora, mas querem escalar o negócio. Nos dois perfis, eu vejo uma certa deficiência no trabalhar com o Daikon. Na fluência com Daikon, Na né? fluência com Daikon. Inclusive, eu até queria perguntar a você qual software que você indica para abrir Daikon. Porque aqui a gente usa muito o software de planejamento de implante Uhum. para cirurgia guiada. Então, a maioria dos meus alunos, a gente abre ou no Codiagnostics, ou no Blue Sky, ou abre lá no Implant Studio, que Uhum. são os softwares de planejamento de implante. Mas, às vezes, se eu quiser abrir só por uma visualização rápida, eu acabo usando um software que a radiologia manda, mas nem sempre a radiologia manda, porque nem sempre o exame de imagem vem daquela radiologia minha de confiança. Às vezes o paciente fez no Rio de Janeiro e lá, Uhum. quando eu peço, eles mandam só o Daikon puro. Eu queria sua dica para algum software gratuito para abrir que seja leve, que seja rápido. Mas, de Boa. maneira geral, eu vejo sim uma deficiência no, no uso do Daikon para diagnóstico. Vejo Tá. sim, e vejo que o tal do não tenho tempo é muito prevalente. Ah, meu Deus, é muita coisa. Já tem que escanear, aí bater foto, aí tem que olhar o Daikon. Aí muitos acabam indo para o laudo. Vai no laudo, ah não, não tem nada e vai embora. Não fazem o dentista em si, não fazem essa avaliação, essa validação. Mas a gente tem que lembrar que a assinatura que está lá embaixo do tratamento é de quem executa. Ah, no laudo não tinha. Não interessa. Mas Foi ele você. perguntou, e aí eu vou antes, né? Você fala assim: ah, eu acho que eu sou radiologista, tá? Hoje atuo como conselheira do Conselho Regional de Odontologia e como estando nessas duas pontas, o que eu ensino, né? Sou professora de especialização de radiologia, é que o laudo é obrigatório, tá, gente? Primeiro parênteses, toda e qualquer clínica do Brasil tem que entregar o laudo. Essa história de sem laudo é mais barato, ou cobrar pelo laudo, ou ter que marcar no pedido com laudo, constitui uma infração ética.
Agora, o ponto é, o pedido tem que ser muito bem feito. Por quê? Vamos falar um caso de reabilitação, como você citou, Gustavo. Você tem um caso de reabilitação com algumas endodontias prévias e você não conhece a procedência, não foi você que indicou fazer, e que você faz uma tomografia, né, da arcada completa com o STL feito pelo dentista ou pela própria clínica radiológica para fazer uma fusão desses arquivos para partir para a cirurgia guiada. Quando você não faz um pedido apontando aquilo que você quer, que eu chamo de pergunta diagnóstica, a clínica radiológica vai te responder aquilo que foi perguntado. Então, se você, porventura, não perguntou da saúde, né, do periápice de algum dente, o radiologista bem treinado vai ver e vai te informar isso. Mas se você também não fez um bom pedido, pode ser que isso seja subtraído dessa resposta. Ou se você acha que o laudo é desnecessário, porque você sabe manipular os arquivos, você sabe trazer um DICOM e um STL para dentro de um software e planejar o seu passo cirúrgico. Então, qual software, né, a gente indica? Qualquer um pode ser gratuito, né, ou pago, dependendo daquilo que o dentista tem como propósito para aquela análise. Mas o fundamental é que, para fazer essa análise de fluência do exame, todo e qualquer software precisa ter o ajuste do paralaxe. Na implantodontia, a gente usa muito os cortes transaxiais, que são aqueles que cortam o rebordo, né, perpendicular ao arco. Mas, para avaliação, por exemplo, de um molar ou de um pré-molar, né, dos dentes com mais raízes ou dentes unirradiculares com curvaturas, é necessário que aquela interseção entre os cortes na janela MPR, que é aquela janela que mostra o coronal, o sagital e o axial, seja possível fazer esse giro. Por quê? É necessário que você corrija a angulação da raiz ou do conduto para que você tenha uma análise perfeita da condição anatômica ou do periápice desse dente. Então, essa fluência, e é aí que eu acho que a gente também pode avaliar, é porque usar a tomografia para um planejamento digital mostra que esse dentista tem uma cultura avançada de tecnologia e um processo de entendimento de como a tecnologia influencia, mas talvez ele não esteja usando toda a informação que a tomografia traz. E aí, não é que ele não usou o exame correto para ver os 40% que o exame errado, né, mais limitado, não mostra. É que ele não usou toda a capacidade diagnóstica daquele exame que ele já pede. E eu acho que é aí que entra a necessidade de ter uma fluência, não só no digital, mas também na tomografia computadorizada. Porque isso vai te dar a capacidade de validar um laudo que você pediu, mesmo que você tenha feito um pedido bem feito, e de conversar com essa clínica radiológica. Vou dar um outro exemplo. Normalmente, para cirurgia guiada de pacientes com dentes, a gente pede arcada completa, certo? Mas suponhamos que dentro dessa arcada completa você visualize um dente 17 com uma lesão de periápice e uma necessidade de retratamento endodôntico. Dependendo de qual clínica, qual resolução foi usada e que tipo de equipamento essa clínica tem, talvez você não tenha a resolução suficiente para enxergar uma trajetória de um quarto conduto. E aí, essa tomografia que serviu para o STL, para fusionar, para a cirurgia guiada, ela te serviu para planejar a cirurgia guiada na área dental. Mas ela não vai servir para o seu endodontista criar a melhor estratégia para ele retratar aquele canal, porque ele tem resolução a menos, porque foi feito num FOV médio, que mostra a arcada inteira, e não num FOV reduzido e alta resolução, para a necessidade de detalhes que o endodontista precisa. Eu chamo isso, Gustavo, de estratégia de escaneamento, estratégia da solicitação da tomografia computadorizada.
E é isso que eu ensino na comunidade. Não é só sobre pedir a tomografia, é sobre como pedir melhor e usar melhor esse exame que você já pede. Boa. É importantíssimo, sim, porque se você, se você tem, por exemplo, aqui eu tenho a situação ao contrário, né? Você tem um dente que você suspeita de uma lesão ou de uma trinca. E aí você pede uma tomografia com FOV pequeno para poder avaliar. E você bate o martelo que ali tem, aí você precisa fazer agora um guia cirúrgico. Aí não serve a tomografia, muitas vezes. Da mesma forma, só que ao contrário agora. Aí você tem que pedir para uma nova tomografia que pega a arcada inteira para que a gente consiga alinhar os dois exames, STL e DICOM. Então, esse domínio da tomografia, sem sombra de dúvidas, Claudinha, e você é mestre nisso, é fundamental para que a gente saiba não só usar o exame, mas usar o exame de forma mais completa. Para casos, quando a gente quer ver um dente, a gente tem que ter um FOV menor. E para casos onde a gente quer avaliar uma questão mais óssea ou casar essa tomografia com o STL ou com o PLY, a gente precisa pegar a arcada toda para que a gente tenha um nível maior de encaixe, principalmente se ali tem artefato. Porque aí é que a tomografia muitas vezes vai vir com algumas distorções ali em áreas mais próximas dos artefatos, e aí se a gente não tem arcada inteira, a gente pode ter uma falha de casamento da tomo com STL e planejar errado, algo que é extremamente perigoso perto de rebordos atrésicos ou de áreas com nervo, estruturas etc. anatômicas próximas, né, nobres. E aí, isso que a Exatamente. gente falou, Gustavo, é importante porque traduzindo na conduta clínica, né? Nossa, mas eu pedia uma tomografia, agora eu tenho que pedir duas, que maluquice é essa? Traduzindo na conduta clínica que vai acontecer, o dentista que usa o exame, ele tem que estar muito consciente disso e saber explicar isso para o paciente. Que pode ser que sejam necessárias dois tipos ou duas aquisições diferentes de regiões muito próximas ou da mesma região para poder fazer diagnósticos diferentes. Mas se o dentista não conhece, né, essa capacidade e essa estratégia de escaneamento, às vezes ele fala, não vou pedir não, já pedi o paciente pode achar que eu não vi, que eu pedi errado. Então, essa autonomia, né, do dentista saber a implicação, a indicação, a limitação da tomografia é importante. Como você falou, os artefatos são uma limitação muito importante. Os equipamentos vêm evoluindo bastante, eles hoje já trazem dentro do hardware e softwares acoplados ferramentas de redução, de diminuição do artefato, assim como ferramentas, né, nos outros equipamentos mais novos, de correção de micromovimentos, porque às vezes o paciente não mexeu o rosto na hora da aquisição, mas ele deu uma respirada e teve um micromovimento. Então, os equipamentos vêm corrigindo um pouco isso, mas o dentista precisa desse olhar treinado para isso e entender que quando a boca do paciente tem muito metal, a limitação é o paciente. E aí ele vai ter que usar de estratégias diferentes para conseguir tirar a melhor imagem dentro daquela boca que tem uma limitação pela grande quantidade de artefatos. Você acha que é possível que o manuseio errado do equipamento interfira na qualidade final? Total. Até que ponto o dentista deve comparar radiologias ou até que ponto o dentista consegue ver um exame que aquele exame não foi bem feito? Quais são os sinais? Adquirido. Tem muitos sinais. Tem vários tipos de artefato. Eu vou citar de um caso que eu estava montando uma aula aqui que é interessante. O paciente tinha muito artefato na boca, então visualmente eu já esperava uma baixa qualidade.
tá? Uma diminuição dessa qualidade. E aí a dentista tinha uma dúvida, passou para mim o template, eu falei, eu preciso ver o Dicom. Eu vi o template, não consegui entender dentro do que ela me mandou, e aí ela ligou na radiológica, pediu o Dicom veio para mim. Quando eu abri esse exame no Dicom, Gustavo, ele me mostrava um artefato que a gente chama de artefato de anel. Ele mostra um anel metálico ou uma imagem como isso aqui, ó, que tem um centro e um monte de coisa ao redor aqui, como uma pedrinha que cai na água e faz aquele negócio. Quando eu abri o Dicom, tinha múltiplas e múltiplos sinais desse efeito anel. Então, aquilo que eu via no resultado do template com baixa qualidade não era totalmente a boca do paciente que tinha uma limitação, porque o paciente tinha muita reabilitação. Este equipamento tinha uma baixíssima qualidade de aquisição, porque era um equipamento desregulado e descalibrado de uma clínica que o dentista envia. Mas se eu, Cláudia, que tenho muita experiência, não tivesse visto o Dicom, eu ia botar toda a responsabilidade desse exame de baixa qualidade na boca do paciente, que tinha muita reabilitação. Então, existem muitos e muitos sinais que o dentista não consegue visualizar que esse exame é feito de baixa qualidade. Assim como dentistas, existem clínicas radiológicas, né, de todos os tipos. E é isso que eu ensino na comunidade, é você também entender o exame e saber se aquilo que está sendo devolvido para você para a clínica radiológica tem a qualidade que você espera e que você precisa. Show. Acho que esses anéis eu, de fato, não conhecia, não sabia. Quando você visualizar esse anel, então é um sinal de que aquilo não foi feito de forma correta. Que aquele equipamento está descalibrado. Aquele equipamento não poderia Então, estar em funcionamento. É como um carro que está puxando para o lado. entendi, entendi. Então o ideal é você mandar o paciente para outra radiologia, fazer um novo exame. Novo exame. Tá, perfeito. Olha a dica, hein? Anotem essa dica. Agora imagina isso, Gustavo, se você só importa o Dicom para dentro do software de um paciente que tem muito artefato e faz a união com a STL. A gente volta para a prótese analógica, onde cada etapa influencia no resultado. Acumula distorções. Exatamente. Tá? Bom demais. Então, tá vendo como tem muita coisa bacana pra gente falar? A Nossa, gente já vai ter que fazer passou uma hora múltiplas de horas. conversa. Já passou uma hora de conversa. Considerações finais para a gente acabar. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nessa live, mas, assim, trazer para o dentista que muitas vezes, sabe, Cláudia, eu sempre conto essa história. Lá atrás, uma empresa desenvolveu o sistema CAD/CAM. E essa empresa desenvolveu um sistema CAD/CAM. Ou seja, você tinha que ter o CAI, que é o scanner, o CAD e o CAM. Ou você tinha tudo ou você não era um dentista digital. Ou você comprava o sistema completo e fazia um sistema chairside ou você não era um dentista digital. Isso trouxe para a odontologia, para o dentista, uma imagem de que ser um dentista digital é um dentista que tem todos os equipamentos. E isso não é verdade. Essa fama, essa primeira forma de vender a odontologia digital, ela contaminou um pouco a imagem de ser um dentista digital. Então, é por isso Criou que uma até barreira, hoje... né? Criou uma Hã? barreira. Criou uma Criou uma barreira. barreira, exatamente. Então, até hoje, o que eu vejo muito são dentistas vendo o ser digital como ter que ter muito dinheiro para investir em equipamentos. E não é por aí. A gente falou aqui durante toda a live de praticamente, você pode fazer praticamente tudo terceirizando o que você faz, seja com radiologia, seja alugando, seja etc. E dá para você, com o computador, você ter acesso a todo um rol de possibilidades para diagnosticar melhor o seu paciente, para planejar melhor e para executar melhor os seus casos.
Então, desmistifiquem isso, de que ser digital é ter tudo digital. Ser digital começa na sua mentalidade digital, de entender que você não precisa de grandes investimentos, você precisa de conhecimento. É buscar pessoas que ensinem você a trabalhar de forma digital o seu paciente, que está alinhado com o novo mercado. Não é mais uma questão de se eu vou ou não, é quando é que eu vou e quando é que eu vou parar de protelar, de procrastinar. Então, se você ainda não usa ferramentas digitais no seu dia a dia, se você ainda não usa tomografia no seu dia a dia, eu acho que você está num caminho perigoso, porque o mercado hoje ele é muito rápido. Antigamente as empresas duravam anos. Hoje, em pouco tempo, a empresa pode fechar, pode falir, por não estar alinhada ao novo mercado odontológico. Então, eu acho que é uma dica relevante dessa live aqui. Não, cuidado com essa fama errada da odontologia digital. Dá para ser digital de forma muito mais simples, mais fácil, mais acessível e transformar a perspectiva do seu paciente, transformar o tratamento odontológico que você executa no seu dia a dia em algo muito mais preciso, uma experiência melhor. Eu falei muito ontem de experiência com a Flavinha Arantes na live que eu fiz com ela, da importância da experiência do paciente. Então, hoje se dá muito valor à experiência, muito mais valor ao atendimento, à experiência do que ao preço. Não é o preço que define o sucesso do seu consultório. É a experiência que você proporciona, a qualidade do atendimento, a conexão que você tem com o seu paciente. E quando você usa ferramentas digitais, sobra mais tempo para você dar atenção ao seu paciente. Se você é mais rápido no seu diagnóstico, se a IA trabalha por você em muitos casos, você é mais preciso, você é mais eficiente e você é mais humano com o seu cliente. Então, seja mais humano, seja mais digital. Conecta mais, né? E eu ia só complementar o que você falou. Quando você usa ferramentas digitais, seja ela um exame digital 2D, que você consegue ampliar, aumentar, e você vê ele na tela do computador, seja com a tomografia ou odontologia digital, de fato você está conseguindo entregar a odontologia que você sabe. Porque se você está limitado por diagnóstico e por ferramentas digitais, você não está entregando tudo aquilo que a sua mão sabe fazer e que seu cérebro reconhece. Tá? Boa. E eu queria finalizar fazendo um convite, né? Nos dias 23 e 24 de maio eu vou fazer um congresso que vai falar sobre diagnóstico e como grandes casos são resolvidos, o Código do Diagnóstico. O link está na minha bio. São 2 dias mostrando em casos clínicos reais como a tomografia, como o diagnóstico 2D e 3D, porque eu também percebo muita gente que não consegue ler os exames 2D, né? Assim a gente não vai conseguir fazer diagnóstico. Então, um convite, né? Congresso, Código do Diagnóstico, o link está na minha bio. Vai ser uma honra ter vocês aí para vocês darem esses primeiros passos de entender a importância do diagnóstico na sua rotina. E te agradecer, Show. foi incrível. Show. Obrigado você pelo convite. Desejo muito sucesso nesse evento, nesse congresso. É um congresso importantíssimo, vai abrir a mente de muita gente e vai fazer com que dentistas tratem melhor seus pacientes. Então, está alinhado, um propósito muito bem alinhado. Amém. Vamos junto. Uma boa semana. Deus te abençoe, pessoal. Boa semana. Tchau, galera. Até a próxima. Fique com Deus. Até a próxima.